esferas. É bom registrar que a Simone Tebet, pré-candidata aí do MDB, está tendo ainda treta com o PSDB para ver se vai ter apoio ou não no Rio Grande do Sul, tem uma parte do MDB que não aceita e tal. Mas ela repudiou a fala do Lula, né, que o Lula disse, como você comentou, não sou procurador nem policial para comentar assédio na Caixa, e ela escreveu: a reação do Lula ao assédio contra as trabalhadoras da Caixa é lamentável e reveladora do seu machismo. Foi até importante a Simone Tebet fazer essa crítica, porque teve uma repercussão muito negativa, um comentário que ela deu numa entrevista, ao ser questionada sobre como se posicionaria no segundo turno se fosse Lula e Bolsonaro, e ela disse que ia ficar ao lado da democracia, ia ficar no palanque, não ia ficar em casa, e esse ao lado da democracia foi interpretado como se ela estivesse declarando um apoio ao Lula. Ela não citou o nome do Lula, ela diz nos bastidores que não vai apoiar o Lula, mas nunca se sabe também o que os candidatos vão fazer no segundo turno. Não estou dizendo que ela vai fazer isso ou aquilo, apenas que ela não citou nominalmente o Lula e que agora ela criticou o Lula por essa posição em cima do muro, num caso absolutamente repugnante, em que ele, ainda que defenda o avanço das investigações, etc., podia fazer um comentário mais contundente contra o assédio moral, contra o assédio sexual, a favor das mulheres, etc. Mas, como você falou, o Pedro Guimarães é genro do Léo Pinheiro, já deu muito trabalho aí essa família para o Lula, trabalho no sentido de que ele foi alvo de acusações, houve as provas, se renderam condenações a ele, no caso do triplex, e parece que não quer mais problema também. Agora, eu acho também que o Lula tem medo de que o Bolsonaro derreta. Eles precisam um do outro, então um protege o outro. Se Bolsonaro derreter demais com esses escândalos, alguém pode melhorar aí, começar a pontuar mais, e o Lula fica muito preocupado com um eventual segundo turno contra alguém que não esteja tão desgastado quanto Jair Bolsonaro. Mas voltando ao seu ponto, Madá... Até porque o Fernando Haddad, lembra? O Fernando Haddad, nessa altura do campeonato, não chegava a 10 na eleição dele. E foi para o segundo turno. Então, assim, ele toma muito cuidado para o Bolsonaro não derreter. Porque, assim, Lula acho que é muito difícil que não vá para o segundo turno. Mas o Bolsonaro, cada vez que você vai num supermercado, assim, eu acho que essa declaração não mexe em bolsonarista raiz. Tudo que ele fez na pandemia não mexe, mas quando a pessoa vai ao supermercado, quando a pessoa vai encher um tanque de gasolina, ela começa a agarrar ódio. Começa, porque dinheiro não dá para mais nada. Não, e tem o fator mulher também. O eleitorado feminino rejeita muito, e esse tipo de episódio acaba desgastando mais. Fica realmente difícil você ganhar uma eleição só com voto masculino, né? Claro que tem ali uma minoria feminina, mas o Jair Bolsonaro precisava reduzir isso e tem muita dificuldade. Mas, de fato, Madá, existe toda uma cumplicidade, um silêncio cúmplice em relação a esse tipo de gente, um medo muito grande. Claro que a gente vive num país com uma situação econômica difícil, então as pessoas que trabalham em empresas, tanto privadas quanto públicas, elas morrem de medo de perder o seu cargo, de perder o seu salário, e elas acabam se tornando muito complacentes. Essas diferenças de poder, as ameaças de perseguição, tudo isso faz com que as pessoas fiquem acuadas. Então, é importante que surjam pessoas corajosas e que haja, evidentemente, antes disso, os meios para que elas possam reportar aquilo que elas presenciaram, pelo que elas passaram, enfim, que haja todo esse sistema que agora se quer desenvolver na Caixa, porque no Brasil é sempre assim. As coisas são desenvolvidas depois que a tragédia acontece, depois do desastre, depois do crime, depois de uma série de vítimas de diversas atitudes transgressoras, para dizer o mínimo, né? A gente está vendo ali o caso da Amazônia também, e sem ter muita perspectiva também de que vai melhorar aquela região, né? O próprio caso dos combustíveis, se você for pensar, ampliar aí, para além do aspecto humano, as questões propriamente econômicas, a gente tem falado aqui, o que o Jair Bolsonaro fez em termos de planejamento nos últimos 3 anos para um eventual cenário de crise. Não, a crise chega e agora ele quer, e é bom tocar nesse assunto hoje, emplacar a PEC Kamikaze, né, que tinha ali um trecho que falava assim, a partir de agora não tem mais vedação nenhuma de qualquer natureza, a partir de agora pode fazer tudo.
Então, está tendo uma guerra lá do Putin na Ucrânia, então podemos gastar o quanto for e as gerações futuras ficam endividadas, o próximo governo que se vira e tal, não sei o quê, porque ele precisa se reeleger. Não teve planejamento anterior nenhum. Então, é uma soma de problemas que a gente vê em diversas situações no país que muitas vezes se juntam, né? E estão explodindo aí no ano eleitoral. E aí, Felipe, olha que coisa. Foi um pessoal lá no Cercadinho tentar fazer o presidente defender o ex-presidente da Caixa. Que é uma coisa que eu acho que ele queria até fazer. É uma coisa que ele faria em outros carnavais. É uma coisa que ele fez com o Milton Ribeiro. Mas a situação tá tão complicada que ele passou a vez. Vamos ver. Pelo plano safra, viu? Foi o maior de todos. Recurso recorde. Onde eu falei ali no plano safra? Não falei, não. Os outros falam tecnicamente, eu fui no Gelo. Tava lá onde? Tava não, onde? Não, mas eu tava acompanhando ontem, terminando. Você voa, Brasil, tá tudo plantado, rapaz. E outra coisa que eu queria falar pro senhor. A Caixa Econômica hoje é o primeiro ou segundo banco do agro e graças à sua diretriz na Caixa. Hoje a Caixa faz uma diferença enorme e eu poderia dizer assim, sem querer ofender, a Caixa... A música do senhor tá aqui prontinho, ó. Tu vai ser o meu marqueteiro, pô. Mas escuta bem de perto, senhor. Ai, gente, olha, eu nem me constranjo mais. É uma coisa tão Mas assim, forçada, ele... né? o que ele vai falar agora é que ele não defendeu o cara, então ele defende as mulheres, é isso? Não, pois é, botaram alguém ali para fazer a propaganda da Caixa, né? Como se uma eventual, alegada, né? Claro que a realidade é muito mais complexa do que isso, mas como uma alegada competência do Pedro Guimarães o eximisse de responsabilidade sobre o assédio moral e sexual. Esse tipo de desculpa só confirma tudo aquilo que você estava falando, né? Da desimportância de certas barbaridades serem cometidas, porque a hierarquia de valores mostra que se está tudo funcionando, se é um bom executivo, se está fazendo aquilo que o presidente, que é o chefe, quer, se foi a diretriz do presidente que foi devidamente obedecida, se ele é fiel, se ele está do lado do bem, né, contra o mal, nesse maniqueísmo e tal, não sei o quê, então o resto é detalhe, não tem problema, etc. Né? É isso que está aí nas entrelinhas de toda essa situação que o governo quer aparentar, às vezes por vias indiretas, como a gente está vendo nesse vídeo. Aí Bolsonaro sabe que ele não pode sair em defesa do Pedro Guimarães, porque ele perde completamente o eleitorado feminino, vai pegar muito mal. Ele saiu em defesa de todos que estiveram envolvidos em sujeira, principalmente o filho dele, denunciado por lavagem de dinheiro, por peculato, por organização criminosa, por liderar uma organização criminosa que desviou mais de 6 milhões de reais dos cofres públicos do Rio de Janeiro. Ele saiu em defesa de todos. Ricardo Salles, que foi alvo de 2 delegados que foram removidos justamente por terem mirado o então ministro do Meio Ambiente, mas ele sabe que não pode com o Pedro Guimarães, porque essa questão homem-mulher, que é como a gente viu no próprio caso do Arthur Duval, o Arthur Duval está na pauta hoje, ela transcende a esfera política. Esse nicho da população antenada antenado no debate político, o assédio, qualquer tipo de desrespeito entre homem e mulher, ele fura essa bolha. Ele chega para o restante da sociedade. Ele vira pauta de conversa nos bastidores do futebol, na mesa do bar, etc. Muitas vezes, ao contrário de certos assuntos mais técnicos, mais partidários. Então, Bolsonaro está muito pautado ali pelos seus assessores, e ele tem muitos marqueteiros em torno dele nesse ano de eleição. Acho que é melhor ele não falar nada. Ele se segura, você vê que ele precisa fazer uma força.